A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui um milagre extraordinário acontecendo. Este homem, ele era um cego de nascença. E a Bíblia diz, irmãos, que quando os discípulos de Jesus viram este homem, eles perguntaram ao Senhor quem havia pecado para que ele nascesse cego, se foi ele ou se foi os pais dele. Quantas pessoas olham para as nossas vidas e muitas vezes querem indagar por que tantas lutas, por que tantas dificuldades. Muitos pensam, será que ela pecou? Será que ele fez algo que desagradou a Deus? Será que ele está pagando um preço por isso? Eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que nem sempre, guarde isso no seu coração e na sua mente, nem sempre as lutas e dificuldades que nós enfrentamos é sinal de que houve algum pecado que desagradou a Deus na nossa vida. Muitas vezes as lutas, os desertos, os vales, as dificuldades que nós como servos de Deus enfrentamos é para que a glória de Deus seja manifesta na nossa história. Muitas vezes as lutas que nós passamos, irmãos, não é por causa de pecados, e sim para que Deus possa mostrar que Ele nos escolheu e que Ele é na nossa vida. Havia, irmãos, uma superstição no antigo judaísmo de que o sofrimento ele podia ser por causa de pecado. Então, era isso que os discípulos estavam tentando entender. Será que esse homem pecou? Ou os pais dele pecou? Aí Jesus, de uma maneira clara, justifica a esse homem. A gente vê aqui no versículo de número 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui nós vemos de maneira clara, irmãos, o Senhor justificando a esse homem, o Senhor justificando também os pais desse homem, porque tudo o que havia acontecido era para que as obras de Deus pudessem ser manifestas na vida deste homem. Declare comigo em nome de Jesus, o meu Deus está me justificando. O meu Deus está me justificando. Aprenda, meu irmão e minha irmã. Quem te justifica é Deus. Quem mostra as coisas de maneira clara é o nosso Deus. Se estão olhando para você, estão questionando por que você está passando por algumas lutas. Se as pessoas estão dizendo que é por causa de pecado, talvez você está passando até por momentos em que pessoas têm apontado o dedo para você e têm dito que você pecou, que você fez algo errado, sendo que você não fez. Aprenda de uma vez por todas que não é você quem se justifica. Quem te justifica é Deus. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que me justifica. Eu sirvo a um Deus que me justifica. Você vai ver que o próprio Jesus, ele foi a este homem, irmãos. Ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Jesus mesmo, irmãos, tomou a iniciativa de mudar a história deste homem e que as obras de Deus fossem manifestas na vida dele. Deus sabe, irmãos, o momento certo de tirar a gente da humilhação. Deus sabe o momento certo de tirar a gente da dificuldade. Deus sabe o momento certo dele glorificar o nome dele na nossa história. O próprio Jesus tomou a iniciativa de curar este homem. Jesus, ele toma a iniciativa de tirar você de sofrimentos e de lutas que nem você mesmo está entendendo. E muitas vezes você tem sido apontado ou apontada por isso. Isso dói, irmãos. Dói quando você sabe que você não fez as coisas erradas. Dói quando você conhece
a sua índole, você conhece, meu irmão e minha irmã, sua fidelidade para com Deus, e as lutas chegam e pessoas começam a dizer que aquelas lutas é por causa de pecado, que é porque você fez alguma coisa, é porque você está desagradando a Deus, mas não é. Aqui no caso deste homem, Jesus deixa bem claro, não foi pecado. Ele não pecou e nem os pais dele. Não é aquilo que a superstição no antigo judaísmo está ensinando que é verdade. O que é verdade é que as obras de Deus serão manifestas na vida dele. Declare comigo, eu creio que depois de toda a luta, a glória de Deus será manifesta na minha vida. Eu creio que depois de toda a luta, a glória de Deus será manifesta na minha vida. Nós vamos observar que isso aconteceu também, irmãos, na história de Jó. Jó, ele começou a ser apontado. Jó já estava em um grande sofrimento, porque nós sabemos que Jó, ele perdeu, irmão, praticamente tudo. Só ficou a vida de Jó e a esposa dele, mas o restante das coisas, Jó, ele perdeu de maneira muito drástica, de maneira muito difícil, dolorosa. E a Bíblia diz que os amigos de Jó começaram a se levantar contra ele. Os amigos de Jó começaram a dizer que Jó havia pecado, que tudo que ele estava passando, com certeza, era por causa de pecado. E muitas vezes, irmãos, dói quando pessoas dizem que a gente fez algo que a gente não fez. Talvez você até já passou por isso. Pessoas julgando você, apontando o dedo, dizendo você não é crente em nada, você não mudou. É muito doloroso. Porque nós sabemos, irmãos, da nossa índole. Nós sabemos da nossa comunhão com Deus. Jó sabia que ele não havia feito nada errado para estar passando por aquilo. Era uma prova, irmãos, de Deus para com ele. Como aqui no caso desse cego de nascença. Jesus justificou este homem de uma maneira clara. E o Senhor está dizendo para você, eu vou te justificar de maneira clara. Pessoas que hoje olham para você e te criticam e apontam o dedo e dizem assim, ali é porque pecou, ali é porque desagradou a Deus, ali eu não boto minha mão porque eu tenho certeza que foi um pecado grave. Tem muita gente que tem essa mania, né, irmãos, de querer medir a vida dos outros, de querer dizer o que foi, o que deixou de ser. Só que Deus, ele te trouxe aqui para lhe falar que ele está lhe justificando diante daqueles que têm lhe julgado, que têm apontado dedo, pessoas que querem entender o que você está vivendo, sendo que nem você mesmo está entendendo. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você está passando por provas, que você está passando por lutas que nem você mesmo está entendendo a luta que você está passando. Nem você mesmo está entendendo a prova, a dificuldade que você está enfrentando. Tem lutas e dificuldades, irmãos, que nem nós mesmos entendemos. Como é que as pessoas vão entender? Aí tem muitas pessoas que se acham juiz. Tem muitas pessoas que gostam de estar apontando o dedo e dizendo só pode ser isso, só pode ser aquilo. Você tem noção de quantos apontamentos esse cego de nascença ele enfrentou durante a sua vida? Porque ele nasceu cego. Você tem noção de quantas pessoas olhavam para ele segundo o que era dito no antigo judaísmo e julgavam ele, diziam assim, aí foi pecado. Aí foi porque a mãe pecou, o pai pecou, alguém pecou, ou até ele mesmo. Irmãos, tem pessoas que são assim. Só que Deus, ele é um Deus que sabe a hora de aprovar. Também quando ele aprova, ele cala todo mundo. Quando ele aprova, ele mostra que ele é Deus na tua vida. Declare comigo, Deus vai me aprovar e ele vai mostrar que ele é Deus na minha vida. Deus vai me aprovar e ele vai mostrar que ele é Deus na minha vida. Versículo de número 8, observe só. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Aqui nós vemos que os vizinhos, os que conheciam ele antes, estavam em dúvida se era realmente ele. Por quê? Porque aquele milagre foi extraordinário, irmãos. Ninguém havia visto de maneira tão clara alguém dar vista a uma pessoa cego de nascença. Uma pessoa que nunca enxergou. Este homem que foi curado, ele era um mendigo. Então nós observamos que os vizinhos, aqueles que antes também conheciam a ele, ficaram em dúvida, porque grande foi a mudança. Assim será na sua vida. Muitos que hoje te julgam, que apontam o dedo para você, que lhe criticam, vão dizer, mas é ela ali, mas é ele ali. Não, né? Não, ela não ia chegar até onde ela chegou, não, não, né? Ela não. Não, ele não ia conseguir conquistar o que ele conquistou, não. Irmãos, vai ter muita gente que vai ficar surpresa, que vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque não dá nada por você.
Porque muitas vezes ele julga e lhe critica. Muitas vezes ele aponta, mas Deus te conhece. Oh, glória! É uma coisa tão maravilhosa, irmão, servimos a um Deus que conhece a gente, que nos justifica e que sabe quando estamos pecando, quando estamos certos, sabe quando é um processo, sabe quando nos aprovar, sabe quando se apresentar para nós, como ele se apresentou para este cego de nascença, colocou o lodo nos olhos dele e deu uma ordem dizendo: vai ramanchuí de cantora mandaraia canto, vai e lava-te, derebeasto canto. O Senhor, através dessa palavra, está dizendo: eu sei o tempo certo deiramanchuí de cantaraia, de te visitar. Eu sei o tempo certo de mudar a tua vida. Eu sei o tempo certo de mudar a tua história. Eu sei o tempo certo de fazer a boa palavra se cumprir na tua vida. Eu sei o tempo certo de fazer o propósito que eu tenho na tua história acontecer. Eu sei o tempo certo de te justificar, porque eu conheço a tua vida, porque eu conheço a tua história, porque eu sei o tempo certo de transformar, porque eu sei o tempo certo de mudar. Irmãos, Deus tem um tempo para tudo. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E através dessa palavra, Ele está dizendo para você: eu já tenho um tempo que eu mesmo vou te dizer vai, e você vai receber o milagre. Eu vou te dizer vai, e você vai ver a porta aberta. Jesus disse para este homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi enviado por Jesus. Jesus o mandou. E a Bíblia diz que esse homem se lavou e voltou vendo. Aquilo que era impossível aconteceu. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na sua história, porque Deus sabe mudar, irmãos, a nossa história. Deus sabe muito bem o tempo certo para que Ele possa agir ao nosso favor. E é isso que Deus está falando contigo de maneira muito clara. Eu sei o tempo determinado para agir em teu favor. Eu sei o tempo certo para trabalhar por você. Eu sei o tempo certo para glorificar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, na sua vida. Aleluia. Deus tem, meu irmão e minha irmã, de maneira muito clara para a sua vida uma resposta. Resposta essa que vai calar muitos acusadores. Resposta essa que vai deixar muitas pessoas que te julgaram perplexas. Porque Deus sabe, irmãos, muito bem. Aleluia. Deus sabe muito bem nos justificar. Deus sabe muito bem mostrar que Ele nos escolheu e que nós somos que nós somos escolha dEle. Você não é escolha do ser humano, não. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por dificuldades, as portas podem estar fechadas, pode haver enfermidades, pode haver destruição em algumas áreas da sua vida, mas eu quero lhe dizer que você serve a um Deus da restauração. Eu quero lhe dizer que nós servimos a um Deus que restaura, que restitui, a um Deus que faz o impossível acontecer. Declare comigo: o meu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. O meu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer. De maneira linda, o Senhor se manifestou na história deste homem. E tudo aquilo que era dito no antigo judaísmo pela tradição deles, Jesus foi lá e mostrou que não era verdade, que era uma superstição. Porque no caso deste homem, irmãos, era algo que Deus havia permitido. Esse homem nasceu cego por permissão de Deus. Entenda de uma vez por todas, meu irmão e minha irmã, tudo o que está acontecendo na sua vida é permissão de Deus. Mas depois Deus vai restaurar. Depois Deus vai restituir. Depois o próprio Deus, Ele vai te aprovar e vai mostrar para você e vai mostrar para todos os que te cercam que você tem um Deus que é na sua vida, que você tem um Deus que não te esqueceu e que faz o impossível acontecer por amor dos filhos dele. Este homem, meu irmão e minha irmã, ele foi um testemunho vivo. Este homem foi um exemplo, assim como Jó também. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente observa que Jó também foi um exemplo da manifestação de Deus de maneira miraculosa, de maneira extraordinária. E assim Deus vai fazer na sua história também.
Porque Deus, irmãos, ele tem um tempo para permitir a prova na nossa vida. Eu não vou dizer para você que a vida de um cristão não tem provas, porque isso estaria fora da Bíblia. Eu jamais vou dizer algo para você que vai estar fora da Bíblia. Porque nós passamos por provas, sim. Nós passamos por desertos, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por problemas financeiros, problemas na saúde, muitas vezes no ministério, no casamento, em muitas áreas da nossa vida. Mas uma coisa nós temos convicção e certeza: o nosso Deus é o Deus de vitória. O nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus que retribui aqueles que creem nele. Creia no Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Tudo que você está passando, meu irmão e minha irmã, é para um aprendizado. Tudo que você está vivendo é para um testemunho. É para que Deus possa manifestar a glória dele na sua vida. E não se preocupe. Não se preocupe em calar os teus acusadores. Sabe por quê? Porque Deus, no tempo certo, irmãos, ele mesmo mostra quem é quem. Deus, no tempo certo, ele mesmo nos justifica. Declare comigo: eu não vou me justificar, porque quem vai me justificar é Deus. Eu não vou me justificar, porque quem vai me justificar é Deus. Nós servimos a um Deus que é Ele mesmo quem nos justifica. Deixe Deus te justificar. Deixe Deus mostrar que Ele é na sua vida. Deixe Deus mostrar que foi Ele quem te escolheu. E que é Ele quem manifestará o poder dele na sua história e fará coisas grandes na sua vida. Nós servimos a um Deus, irmãos, de revelação. Nós servimos a um Deus que não deixa os filhos dele enganados, nem frustrados, nem confusos. O próprio Jesus foi lá. O próprio Jesus aplicou lodo aos olhos desse cego, mandou ele ir até o tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele foi, lavou o olho, lavou ali, né, onde estava a enfermidade, e ele voltou vendo, porque aquele que iniciou a obra é fiel para concluir. Se foi Deus quem permitiu provas na sua vida, você pode ter certeza. O momento de restauração vai chegar. O momento de restituição vai acontecer na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. E você saberá que tudo que está te acontecendo, como resposta de Deus, receba essa palavra, é para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos responder de maneira tão clara, meu Deus. Obrigada por nos mostrar, meu Senhor, que nós servimos a um Deus poderoso, que nós servimos a um Deus grande, a um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Nós confiamos em Ti, meu Senhor. Nós estamos, meu Deus, de pé, porque o Teu Espírito Santo nos sustenta, porque o Senhor nos ajuda. É verdade, Pai, que muitas pessoas nos julgam, nos criticam, querem falar daquilo que não sabem, mas Tu és o Deus que nos justifica. Eu tenho certeza que depois de toda prova, que depois de toda dificuldade, de toda luta, meu Pai, que meu irmão e minha irmã têm passado, o Senhor manifestará o Teu poder, o Senhor glorificará o Teu nome e mostrará, meu Deus, que os Teus filhos têm um dono e que Tu és um Deus que aprova. Eu creio que assim como o Senhor marcou o encontro com o cego de nascença e manifestou a glória do Teu nome na vida dele, eu creio que o Senhor também está marcando encontro com pessoas aqui e manifestará a glória do Teu nome na história de cada um deles, Senhor. Deus, que como o Senhor visitou o cego de nascença e o curou, que haja cura neste lugar, meu Pai. Que o Senhor venha fazer o impossível acontecer, que haja restauração, que o Senhor visite áreas, Pai. Que os Teus filhos tenham passado por provas e por dificuldades. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus poderoso que não desampara os Teus filhos, Pai. Ô Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os
dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, toma também, cara, pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor possa curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Deus, eu venho te pedir também que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui, meu Deus, agora. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, faz o milagre, dá vitória para a honra e glória do teu nome, pois o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Continua trabalhando no nosso meio, meu Deus, é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele te justificará, que Ele vai mostrar que você tem um dono, que Ele te escolheu, que Ele é na sua vida, e daqui a pouco você vai ver áreas na sua vida que foram tocadas, que você passou por desertos, por vales, por dificuldades, sendo restauradas. Deus é Deus de restauração, da mesma forma que Ele restaurou a vista desse cego de nascença. Ele vai restaurar também a sua história. Que Deus te abençoe. Se você querer e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.